Sabe quando você está scrollando o feed e aparece alguém querendo jogar trigo no óleo, ou então colocando um pedaço de carne num ralador de queijo? Ou então quando deixa um objeto muito estranho por perto para alguém comentar durante o vídeo? Ou também aqueles vídeos com cortes frenéticos e uma trilha sonora muito agitada, imagens de um filme de ação, e aí chega no final, o vídeo não te entrega nada de útil. Você vai com uma expectativa muito grande para aquele vídeo, porque logo nos primeiros segundos ele te entregou algo muito impactante e no final, nada. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o que esse circo online tem feito com a minha mente e provavelmente tem feito com a sua mente também. E isso tem me incomodado bastante, a forma como a internet tem nos entregado conteúdos cada vez mais sensacionalistas, mais gritantes e mais inúteis. Gente gritando, gente forçando personagem, corte frenético, coisas apelativas e no fim, tudo isso acaba sendo mais sobre prender a sua atenção do que te entregar algum conteúdo legal. E no fim das contas, nem que você queira, você consegue escapar disso. Você começa a seguir pessoas que não fazem conteúdos frenéticos, clickbait ou algo assim, mas ainda assim as redes sociais e os lugares que têm esses conteúdos acabam te entregando esses vídeos. O problema é que o que a gente tem vivido hoje é essa coisa do fast food da informação. É um conteúdo que é feito muito rapidamente, ele é muito curto, você consegue consumir ele muito rápido, ele te dá uma descarga de alegria, dopamina e, meu Deus, consumi algo legal que me impactou, só que no fim ele não te nutre. Você já percebeu, por exemplo, que depois de gastar, sei lá, 1 hora, 2 horas vendo esse tipo de conteúdo, você se sente exausto, você se sente exaurido, mas no fundo você acaba que não fez nada, sabe? Você só estava ali numa tela assistindo vídeos um em sequência do outro. Você fica exausto, ansioso e no fim das contas percebe que nada daquilo que você assistiu te acrescentou. Na verdade, você nem lembra dos últimos 2 vídeos que você viu. Foi aí que eu percebi que eu precisava mudar um pouco essa minha forma de consumir coisas na internet. Eu comecei a procurar criadores de conteúdo que me fizessem pensar um pouco e não simplesmente consumir esses vídeos de 30 segundos, 1 minuto. E criadores de conteúdo que não precisassem gritar o tempo todo e falar muito alto o tempo todo, sabe? Acaba que eles criam esses personagens e isso é importante porque, querendo ou não, eles cativam o público naquilo que eles estão fazendo, só que eles acabam não entregando nada. E aí eu comecei a procurar essas pessoas que falam baixo, que, sabe, são mais tranquilas na internet, mas não por falta de conteúdo, pelo contrário, porque elas confiam tanto naquilo que elas têm a falar que elas não precisam elevar o tom de voz para isso. E essas pessoas são pessoas que elas não se veem num eterno palco, sabe? Como se a todo momento a gente tivesse que fazer alguma coisa. Não, elas compartilham coisas da vida de forma tranquila, como se estivessem conversando com a gente. E eu acho isso muito legal, porque as redes sociais e as formas que a gente tem de se relacionar na internet hoje, elas viraram muito inorgânicas, elas não são mais orgânicas, elas são superficiais, elas são feitas para vender. Então, se você começa a seguir uma pessoa, você está vendo que ela está criando aquele perfil não para compartilhar coisas e realmente contribuir para uma rede social, para, sabe, a socialização. Ela está querendo vender um produto, ela está querendo vender um curso, enfim. E aí a maioria dessas pessoas acaba caindo nesse estilo de perfil que simplesmente te bombardeia um monte de coisa e acaba que vira só isso, um bombardeio de estímulos, mas que no fim não é um convite para você pensar junto com aquela pessoa. E aí a gente pode parar para pensar, inclusive, nessa questão da criação de conteúdo. Por quê? Existe uma responsabilidade quando você é criador de conteúdo e você tem uma audiência. E aí muita gente vai dizer, mas para você ter visualizações, curtidas e inscritos, você precisa fazer barulho, você precisa ser, sabe, pá. E eu entendo, né? Quando eu comecei a criar esse canal no YouTube, a princípio eu pensei, eu vou fazer alguma coisa que viralize. E realmente as coisas viralizavam muito rápido. Os videozinhos que eu fazia tinham 1000 views, os shorts. Só que era realmente isso, um conteúdo rápido, de 30, 45 segundos, e a pessoa vai esquecer logo. Existe essa pressão no meio de criação de conteúdo. Eu tenho, sei lá, 1 mês de canal agora que eu tô fazendo, e existe essa coisa de, tipo assim, você precisa ter um título que engaje, você precisa, sabe, cortes dramáticos, uma thumbnail exagerada. E aí entra a grande questão, o que eu quero produzir? Eu quero simplesmente produzir para as pessoas ou eu quero produzir algo nas pessoas? E uma coisa não precisa necessariamente ser dissociada da outra. Eu posso produzir algo para as pessoas que produza nelas alguma coisa também. E eu acho que isso é o legal da criação de conteúdo. É você criar um conteúdo que faça com que a pessoa se identifique com você, faça com que ela pense, faça com que ela queira permanecer te seguindo e consumindo aquilo que você cria. E não simplesmente por aquilo que você cria, mas
por quem você é como criador de conteúdo. Começa a pensar, eu quero produzir algo que gere distração, ansiedade, palpitação nas pessoas, ou eu quero criar alguma coisa que inspire as pessoas, que traga uma reflexão para as pessoas, que motive as pessoas, que entretenha as pessoas, mas sem cair nessa armadilha de fazer com que as pessoas fiquem ansiosas, com que elas queiram consumir mais e mais, como por exemplo esse caminhão passando que toda a vida ele me perturba. E a pergunta para quem cria é a mesma para quem assiste. Você quer consumir um conteúdo que te deixe ansioso, que te deixa com o coração palpitando, ou você quer consumir alguma coisa que te faça pensar? E aí eu lembro muito da minha infância, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vocês vão entender. Quando eu era pequeno, eu era muito uma criança TV Cultura. E os desenhos da TV Cultura eram sempre desenhos educativos, entre aspas. Mas até os desenhos que não eram educativos, nesse sentido de, sabe, te ensinar sílabas, a lei, etc., eram desenhos que tinham uma proposta interessante. Desenhos como, por exemplo, Pequeno Urso, que eles eram lentos, calmos, eles tinham uma narrativa que se desenvolvia, e eram histórias que te convidavam a sentir, a refletir, a pensar, a observar como aquela história ia se desenvolvendo e não simplesmente reagir. Enquanto isso, a gente tem desenhos, hoje em dia praticamente, naquela época também já existiam, mas a gente tem desenhos muito feitos para reação, então luzes piscantes, cores muito vivas, sabe? Uma coisa muito em que eu tenho que reagir, onde eu espero logo o próximo ato, então são diálogos muito curtos que praticamente não levam a lugar nenhum. E isso é muito reflexo do tempo que a gente vive hoje, em que as pessoas querem isso. Elas querem instantaneidade, elas querem coisas que sejam rápidas. Eu acho interessante isso, a diferença de criar uma comunidade que se atrai só pelo grito, só pelo reagir a alguma coisa, e uma comunidade que se atrai pelo conteúdo, pela pessoa, pela proposta, pela reflexão, pelo pensamento. Quando eu criei esse canal no YouTube, a minha ideia era essa, criar uma comunidade de pessoas que quisessem realmente trocar ideias. E não simplesmente ficar reagindo a vídeos no sentido de, sabe, no sentido reativo da palavra reagir, sabe? No sentido de eu postar 3, 4 vídeos de cortes todos os dias e as pessoas darem like e se inscreverem e sabe, eu não conhecer nenhuma dessas pessoas e eu não conseguir interagir com essas pessoas. O meu objetivo no YouTube não é esse. É criar conteúdo, mas conteúdo que conecte as pessoas, que conecte ideias, que seja um conteúdo legal de ser assistido e não simplesmente um conteúdo que seja reativo, um conteúdo que, sabe, vai fazer você ficar ansioso, vai fazer você ficar maluco. E assim, não é fácil se libertar dessa coisa de consumir vídeo curto. Essa semana eu fiz algumas estratégias assim para tentar diminuir o meu consumo desses vídeos curtos, porque não é também uma coisa de tipo, como se fosse muito fácil a gente simplesmente largar o celular de canto, porque a gente está muito acostumado. São anos e anos onde a gente treinou a nossa mente para querer consumir esse tipo de conteúdo. É literalmente como consumir, vocês sabem, né? Não posso falar porque senão o YouTube diminui o alcance do vídeo, mas enfim. É como se a gente tivesse viciado realmente nisso. E aí eu experimentei duas coisas. Eu não levo mais meu celular para o banheiro e não levo mais meu celular para o quarto. E eu me senti uma pessoa totalmente viciada, porque são lugares onde praticamente eu uso ele direto, eu uso o celular para assistir vídeos e literalmente eu me peguei milhares de vezes essa semana tendo que me brecar na porta do banheiro ou do quarto com o celular na mão, porque eu vou me deitar e vou ficar vendo vídeos, ou então, eu vou ao banheiro e vou ficar tipo vendo vídeos, sabe, tipo, como uma distração. E cara, é muito difícil. Mas essas duas coisas já têm sido muito boas para eu conseguir refrescar minha mente e deixar minha mente menos ansiosa e menos, sabe? E a partir dos próximos meses, dependendo de como eu reagir a essas mudanças aí, eu quero dar passos cada vez mais longos, assim, né? Então, limitar um horário antes de dormir, ao acordar. Ao acordar eu já tenho conseguido fazer isso. Então, nas primeiras 2, 3 horas do dia, eu tento não pegar o celular. E tem funcionado, né? Eu troquei o horário do meu trabalho agora e tem funcionado mais ainda, né? Antes eu só pegava o celular depois do meio-dia, agora eu pego ali depois das 9h30, 10 horas da manhã, por aí. E é difícil, porque às vezes eu tenho que fazer coisas que requerem o celular. Então, às vezes eu quero escrever o meu livro, mas eu tenho coisas anotadas no meu celular. Ou eu quero fazer alguma coisa, mas eu tenho que ligar para uma pessoa, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que resolver alguma coisa que está no celular. Então é complicado também porque a nossa vida, querendo ou não, se
concretizou muito no celular. Eu vi até algumas pessoas na internet que elas estão fazendo um caminho reverso de se hoje em dia todo mundo quer ter um celular porque ele faz milhares de coisas, essa pessoa começou a compartimentar, né? Várias pessoas, né? Não apenas uma, mas é um movimento de compartimentar suas coisas. Então você não tem mais o celular para tirar foto, você tem uma câmera, você tem um MP3 ou um Discman, alguma coisa assim para ouvir música. Então você não tem mais o celular para anotar coisas, você tem um bloco de notas físico. Ah, mas nossa, Alan, você vai ter milhares de gadgets, sabe? Como é que se fala gadgets? Enfim, milhares de bugiganguinhas para corresponder às suas atividades. Cara, eu acho algo legal. Provavelmente se eu conseguisse fazer isso, assim, se meu trabalho me permitisse não precisar do celular, cara, seria muito legal. Porque o celular acaba sendo isso, cara. O celular acaba sendo um senhor do qual nós somos escravos, sabe? Então, como assim eu dependo do celular para fazer qualquer coisa, cara? Eu não consigo lavar uma louça sem ouvir um podcast ou uma música. Eu não consigo limpar a casa sem estar ouvindo música. Eu não consigo ir ao banheiro sem ficar assistindo vídeos no YouTube. Eu não consigo almoçar sem que eu precise de alguma forma colocar um videozinho ou alguma coisa que me entretenha, sabe? Inclusive essa foi uma coisa que eu fiz também. Eu comecei a almoçar e a fazer as minhas refeições sem assistir nada. E tem sido bom também. Sem assistir nada, não tipo assim, coloquei alguma coisa na TV e assisti. Não, é tipo assim, colocar o celular na frente da comida e ficar assim, ó, como se fosse um maluco esperando as coisas passarem e comendo. Não estou dizendo de você colocar um filme, colocar um vídeo mais longo e assistir enquanto você faz a sua refeição. Estou falando dessa coisa de a gente consumir esses vídeos curtos, sabe, enquanto a gente come alocadamente. Enfim, eu não tenho uma fórmula mágica para resolver tudo isso, enfim. Mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero continuar com a minha cabeça virando geleia. Talvez esse seja o primeiro passo aí que eu tô dando para fazer isso, né? Para literalmente parar de desperdiçar a vida com vídeos curtos. Porque a gente esquece também que a vida é o limpar a casa de forma tediosa, é o cortar a grama de forma tediosa, sabe? É ir no banheiro e ficar olhando para frente enquanto você faz as suas necessidades. Enfim, a vida também é tédio. E agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês têm consumido? O que vocês têm feito em relação à dieta digital de vocês? Vocês também têm percebido que a vida de vocês é mais ansiosa, mais estabanada, mais, sabe, estafante quando vocês consomem mais coisas assim? O que tem te feito bem? O que tem te feito mal? Conta aí pra gente nos comentários e eu quero muito ler o que você pensa sobre isso, o que você tem feito a respeito disso. E se esse vídeo te fez refletir de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, essas coisas todas que a gente tem que fazer no YouTube.